Oi pessoal, tudo bem? A gente continua nessa primeira temporada do programa Olhares, que tem o objetivo de colaborar com a revista de escola dominical. A ideia é olhar para o texto da lição e pensar, ressaltar algumas questões e também trazer outras contribuições. E nesse episódio, o nosso personagem da revista Legados de Fé é a lição de número 14, Simão, o poder do evangelho não é mágica. E para ter esse papo super instigante com a gente conta aqui mais uma vez com o pastor Flávio Artigas, que é coordenador do CEMETRE, que é o Centro de Capacitação Teológica, né, da 6ª Região. Ele é pastor na Igreja Metodista de Maringá e ele também é membro da COGEAN, que é a Coordenação Geral de Ação Missionária. Gente importante, você vê por aqui, pessoal. Brincadeira, o Flávio é um grande amigo, é um pastor, um homem de Deus, uma pessoa que ama a Bíblia, ama a educação. E é redator da Flâmula Juvenil também. Redator não, gente, escritor. Tô aqui emocionada. E o texto bíblico hoje é Atos 8, 4 a 25, que conta essa história super interessante, que às vezes a gente passa um pouco batido, mas que traz algumas reflexões bem importantes. E aí, pastor Flávio, eu queria que você colaborasse, nos brindasse com os seus olhares sobre o texto da lição, sobre o texto bíblico. Muito bem, pastora Andréia, tudo bem? Tudo. Pessoal que está assistindo a gente aí também. Olha, essa lição é boa demais. Também é. Bom, essa revista tá muito boa. Tá gostosa, ou melhor, né? as revistas de escola dominical. Lógico, gente, eu não dei chocolate pra ele falar isso, hein? Lógico que eu vou falar que é a Flâmula Juvenil. A Flâmula é a Flâmula. Tenho que defender. Mas esse texto de Atos 8, ele dá uma passada, né? Ou melhor, ele relata coisas da realidade do dia a dia. Sim. Né? Talvez dos textos de Atos e de todas as lutas e batalhas que o pessoal da igreja primitiva teve, né, que nossos irmãos e irmãs lá do início da igreja em Atos tiveram, esse, entre outros, né, é um texto que revela muito do que também acontece hoje. Sim. Né? É um texto muito atual. É verdade. Se tem a outra lição anterior, que é Estevão, né? Não sei se é exatamente a anterior, mas no texto final do capítulo 7 fala de Estevão. A anterior é Estevão. Uhum. Não se apedreja mais com pedra, né? Os apedrejamentos são diferentes. E Simão é um sujeito que está presente aí, né? É o cara que tem o dinheiro, que tem a fama, ele é uma celebridade. É uma celebridade. É uma celebridade que quer usar o evangelho, é uma celebridade que quer usar a igreja. É interessante que no dia de hoje, pastor André, eu estava lendo uma reportagem no site da BBC, que é um canal de jornalismo lá da agência, como é que fala, governamental de notícia da Inglaterra, e tem uma notícia sobre a igreja Hillsong. O Ministério Hillsong, que é da Austrália e tal, e dizendo, assim, fazendo uma leitura, porque o Justin Bieber agora é crente, virou crente, virou irmão, e tá na Hillsong, ele e a filha do Baldwin, como é o nome dele? Esqueci o nome dele, que faz os filmes lá e tal. A filha dele casou com o Justin Bieber. Alec Baldwin. Alec Baldwin, é o mais famoso de todos, Alec Baldwin. A filha dele casou com o Justin Bieber e eles estão na Hillsong. E outros jogadores de basquete famosos americanos, eles estão na Hillsong. E daí o texto falava um pouco dessa questão do espetáculo, da igreja como espetáculo e tal. Mas é interessante porque, tá bem, o movimento Hillsong é muito bacana, tem coisas muito legais, né? E é uma igreja que está crescendo mundo afora. Mas existe gente que é mal intencionada. Tá bom, posso ser muito duro dizendo que é mal intencionada? Tá bem, tem gente que não entendeu o evangelho. Vamos pegar um pouco mais leve com esse povo, né? Dar o benefício da dúvida, né? E dizer assim, bom, não entenderam o evangelho, não entenderam a proposta do evangelho. E Simão é esse cara que ouve a pregação de Filipe,
ouve a pregação do evangelho e de repente o sujeito fala assim, isso vai me dar lucro, isso vai me fazer mais importante do que eu já sou. Porque o texto diz, ele já era importante, ele já era chamado filho do poderoso, né? Filho do poder, o filho do Altíssimo. Tinha o poder de Deus, né? É um negócio que, bom... Este homem é o poder de Deus chamado grande poder, é o que diz lá no versículo 10. Uau! Que mais o cara quer? Mas ele sabia que isso era truque. Sim. Que isso era técnica. Que isso era embuste, enrolação, né? Como a gente diz lá no Paraná, picaretagem, né? 171, seja o nome que você queira dar, né? Mal intencionado. Bom, tá, a gente tá julgando ele, mas o fato é que ele recorria a truques, a mágica, para arranjar poder, para arranjar essa celebridade pública na qual ele se tornou. É interessante que esse é o conceito de mágica, né? O conceito de mágica é o conceito de que eu posso juntar elementos, a feitiçaria, a mágica, e controlar a realidade. Né? Então, o mágico sabe que é técnica. Qualquer ilusionista dos dias atuais sabe que é técnica. O sujeito trabalha para a mão ficar rápida e tem coisa na manga e dentro do paletó. E ele engana e a gente se deixa enganar. Porque é show. Né? Mas quando não se sabe que a mágica é técnica, eu acredito que existe alguma coisa milagrosa, alguma coisa, né? E era o caso do Simão. Né? O Simão levava todo mundo no bico. Mas ele sabia o que ele fazia. Sim. E quando aparece a pregação do evangelho e os sinais e prodígios, ele fala assim, tô diante de um negócio que eu não controlo. Preciso... isso é muito legal. Né? Esse é o negócio que para mim, e negócio mesmo como negócio, né? Como compra e venda e tal. Como oportunidade de lucro. Sim. Esse é o negócio que eu quero ter. Né? Quero uma franquia desses pregadores. A franquia dessa igreja, porque essa igreja vai dar lucro. Mas olha só, né? A gente é muito complexo. O texto diz que ele se converteu. Eu não sei, isso me dá um arrepio. Eu sei que tá ouvindo a gente, se isso não te preocupa. Porque olha só, ele se converteu. E aí Jesus disse antes que nem todos aqueles que chamam Senhor, Senhor e tal, né? E que no último dia vão falar, Senhor, expulsamos demônios. Ele vai olhar assim, não sei quem vocês são. Né? Não adianta apresentar carteirinha que eu não sei quem vocês são. Né? Não conheço vocês. Então, o texto diz, ele se converteu. Tá, por causa do texto, a gente pode tentar julgar ele. Né? Se pelos frutos os conhecereis, como diz a palavra, o fruto dele fala, não, o cara não se converteu de verdade. Bom, mas ele pode ter se convertido. Mas a intenção dele, a agenda dele era outra. E é interessante pensar que e aí o valor, né, da nossa teologia quando aponta para a necessidade do processo de santidade, da graça que santifica, né, de que é processo, porque a conversão é o começo de um longo caminho de transformação. Né? Eu não acho que dá para você encerrar, sabe? Eu tenho falado muito sobre graça, dado aulas lá no Semestre, no curso no CFTP e tudo mais, e sobre teologia da graça, sobre graça, sobre a ideia da teologia metodista sobre graça. E a ideia metodista é que a graça ela está antes, durante e depois. Isso. Né? A graça preveniente, que vem antes, que nos convida à salvação, a fé, onde haja a graça justificadora, a graça santificadora e no final a graça glorificadora, né? Sim. E o desenho lá, o exemplo de Wesley, né? De que a graça preveniente é a varanda que nos acolhe, e a casa é a vida com Deus, né? Mas é a varanda que nos acolhe. A fé é meramente a porta. Sim. E o resto da casa inteira é a santificação. E a gente lê em Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá, então quer dizer que só aceitar Jesus como Senhor e Salvador não adianta? Claro que adianta. Sim, Né? Crer uma coisa não exclui a e outra. Será salvo. Agora, a santificação
é obrigação. A obrigação fica meio pesado, né? Eu acho que é a consequência. Devia ser. Deveria ser, pelo menos, né? Porque não dá pra ter contato com esse Salvador e não se deparar com aquilo que precisa ser transformado na sua vida, né? E o Simão, tá bem, ele era novo convertido. Talvez não tenha passado pela classe de catecúmenos tradicional da igreja metodista, como é que é o fundamento da fé. Sim. E tal, mas ele vem pro evangelho com outra agenda, com outro propósito, com outra vontade, com uma outra expectativa. A gente não pode julgar a expectativa das pessoas. Cada um tem uma expectativa, mas o evangelho é claro. É experiência com Deus. É descobrir que a gente não pertence a esse mundo e que a gente tem o caminho de volta ao Pai. E é isso. Não é? E a gente vive como forasteiro, aquela ideia mais antiga, né, que não se fala mais hoje. Sim. Todo mundo quer aqui e agora. Né? O carro novo, a casa nova, a prosperidade. E tá bem, tá bom, pode ter o carro novo, a casa nova. Mas a nossa perspectiva é outra. E Simão queria ali, queria na mão dele, queria o controle. Me vende esse negócio, quanto custa esse Espírito Santo? Quanto custa eu ter habilidade nas minhas mãos para fazer sinais e prodígios, para impor a mão às pessoas e as pessoas serem cheias do Espírito Santo? Isso acontece hoje. Sim. Infelizmente acontece hoje, né? E aí eu sempre brinco, né, que a gente às vezes aceita uma feitiçaria gospel, né? Uma mágica gospel, né? Que elimina Deus e acha que algumas técnicas vão fazer aquilo que Deus tem que fazer. E a gente tem perdido a coragem, porque assim, se Simão tinha uma compreensão equivocada do poder, por outro lado, os apóstolos, né, conheciam a dimensão do poder que é na economia do reino de Deus. O poder não é status, o poder não é para usar em benefício próprio, o poder é serviço. E a gente pede, assim, eu acho que a gente tem perdido essa dimensão de confrontar esses tipos de heresias que acabam entrando, né? E aí a gente é ousado por parte de eu sempre troco os personagens bíblicos, então tem que dar uma cola aqui. Pedro e João lá, de falar assim: meu filho, acorda, você tá totalmente equivocado, né? A gente tem que ter como igreja, como uma igreja madura, a responsabilidade de denunciar os equívocos e de colaborar para tomar o rumo que é o rumo do evangelho, né? E é engraçado, não, é triste, na verdade, não é? Como essas pessoas que têm esse perfil de Simão, né? Eles sempre estão com o dinheiro na mão, né? Porque é isso, é esse encantamento, do brilho, né? Da riqueza, dos acessos, do microfone de marca, do violão importado, da caixa de som não sei o quê, da luz e tal. Tá bom, isso tudo pode ter, mas esse é o meio, esse não é o fim. Não é? E é interessante que esse exemplo de Simão gerou duas palavras, não é? Dois substantivos. Um deles designa a heresia, não é? Que é o simonismo, né? Que foi essa tentativa em diversos momentos da igreja de se comprar o poder de Deus, se comprar a bênção de Deus, está vinculado com as indulgências lá, né? Do tempo da reforma. Então, assim, eu tenho dinheiro, eu compro, eu mando em Deus, como dizia o bispo Adriel, né? Quem paga o cafezinho manda, né? Então eu tenho dinheiro, eu mando. E é interessante que esses Simões da nossa época, normalmente eles estão com a grana. E a grana seduz, infelizmente, né? Dinheiro é bom, né? Dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Sim. Né? Mas o poder que isso traz, a tentativa de controle... O lugar que isso ocupa na nossa perspectiva missiológica, eclesiológica, é que começa a ser porque a simonia é isso, né? A simonia é isso. Eu tenho dinheiro, você tem a bênção, me dá a bênção que eu te dou o dinheiro. O negócio, né? A mercantilização da coisa. Agora, é interessante que Simão, ele não queria ter comprar o Espírito Santo para abençoar as pessoas, fazer uma missão estrangeira, mundial, né?
seria nobre isso, Sim. né? Um sujeito que se converteu, tem o dom da liberalidade, investe na obra de Deus. Não, ele queria para ele. Para que ele, que já era chamado grande poder de Deus, ficasse mais poderoso ainda, né? Então, a coisa está no poder. Tem um autor que é um autor que tem raiz, herança metodista, que é o Howard Snyder, que escreve, tem um livro dele que é a tese de doutorado dele, que é Comunidade do Rei, que fala sobre a igreja, né? A igreja é a comunidade do rei. Ele diz que, é muito interessante essa ideia que ele traz, que o pecado, ele corrompe essa imagem de Deus em nós, isso é wesleyano, isso é metodista, né? Corrupção da imagem de Deus, mas que gera em nós o sentimento, a tentativa e o exercício de dominar as pessoas sempre, de se impor sobre as pessoas contra a vontade delas, porque eu me acho superior, né? Então esse desequilíbrio de relações, ele é fruto do pecado. Então, se a gente, de repente, vê no Evangelho que todos foram feitos todos são pecadores, todos pecaram, somos um só. Mas agora fala, não, mas eu comprei o benefício de estar um pouquinho acima de você, né? Como, né, comprar uma poltrona maior no avião, né? Sim. Só quem comprou pode sentar lá, né? Eu comprei a possibilidade de estar sobre você, você vai ter que me obedecer agora, né? Então essa coisa do controle, infelizmente, está muito presente na igreja, né? Usar o poder, ou a unção, ou o mover, ou enfim, de Deus para controlar as pessoas. E aí, pastor, a gente tem pouco tempo e você me falou, isso veio me suscitando algumas coisas, mas eu queria apontar, assim, né? Que a gente, como é que, assim, Simão, ele é admoestado, né? Ele é advertido, ele tem eu não sei o que acontece, o texto não dá, eu tenho muita curiosidade de saber se ele tomou jeito, entendeu? Tomou um rumo na vida e foi viver, foi se transformar naquilo que precisava se transformar, enfim, né? E foi abençoado por isso, ou se ele, tipo, fala com a minha mão e foi embora e, tipo, então eu não quero mais isso, né? Mas é interessante que ninguém tá livre desses equívocos na caminhada, né? E como é que a gente lida com isso? E especialmente, assim, às vezes a gente que já tem mais tempo de caminhada com Deus, como é que a gente lida quando alguém nos admoesta e o quão disponível a transformação a gente se encontra, né? Bom, a gente quer resolver o problema dos Simões que estão por aí. Porque uma coisa é o novo convertido, até o problema é a gente que já tem muito tempo de igreja, às vezes também, e que a gente não se permite nem ser admoestado. Porque no primeiro momento o Simão fala assim, pô, eu não sei nem orar, você pode orar então por mim? Porque eu não sei nem como é que faz isso. Mas assim, para todas aquelas igrejas que têm uma herança wesleyana, a gente tem um remédio para isso, que é a prestação de contas. Todos os momentos ali das bands, das classes, dos grupos pequenos, dos grupos seletos e tal, era muito simples. Eles se reuniam para quê? Para confessar pecados uns aos outros e se motivar mutuamente a transformação, né? A ter uma vida de santificação. Os diários, né, que os metodistas eram chamados a fazer, era exatamente dizer assim, bom, hoje eu fiz isso, 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 isso. Bom, amanhã eu não posso repetir a mesma coisa. Pelo menos eu ter criatividade para pecar diferente. Né? Mas imagina, você todo dia lê, puxa, errei nisso. Tem uma hora que eu tenho que tomar uma decisão e mudar. Né? Agora, a prestação de contas é necessária. E isso eu falo como crente, isso eu falo como pastor. Né? Se a gente não tiver... Oi, o Rodrigo foi emocionado. Tá bom, Rodrigo, eu posso receber essa prestação de conta, tá? Se a gente não tiver alguém para quem prestar conta, primeiro, a gente não vai amadurecer. Segundo, a gente vai continuar com os nossos pecados ocultos. Terceiro, a gente vai continuar achando que a gente é independente quando a gente é interdependente. E por último, a gente vai
numa vida cada vez mais decadente, porque a gente vai nutrindo dentro de nós essa fantasia de que a gente pode lidar sozinho com as nossas mazelas, mas é falando que a gente é curado. E aí a gente tem que terminar, porque já Vamos estourou lá, o tempo, mas eu vou pedir assim mais 2 minutinhos, porque assim, é só a dimensão do poder como serviço que faz com que, inclusive, eu, nesse processo de mais que prestação de contas, eu acho que é de partilha das fragilidades também, né? Eu não use isso contra o meu irmão e a minha irmã. Né? Acho que vou fechar tudo aqui e vou embora, porque, olha... Né? Eu acho que a sua fala me provoca nisso, assim, porque é crer no poder da comunidade como espaço de transformação dos seres humanos, mas também sem tirar a dimensão da responsabilidade da comunidade no cuidado com isso, em guardar segredo, enfim... Uau, isso é muito complexo, hein? Você deixou mais caraminhola ainda na cabeça da gente, hein? Porque você vê, você teve que fazer um adendo, né? Prestação de conta virou uma palavra ameaçadora também. Porque presta conta pro outro e o outro vai usar, né, contra mim, né? Aquilo que eu disse. Sim. Né? E sendo que a prestação de conta é um exercício de espiritualidade. E só pra... Você deu aí, tem mais 40 segundos. Tem. Falando dessa coisa da capacidade de vínculo, tem 2 livros de um autor americano, que é o Larry Crabb. Um deles é Conexão. E o segundo livro, que é parte de uma trilogia, o segundo livro é O Lugar Mais Seguro da Terra, onde as pessoas se encontram e são transformadas para sempre. Então, os 2 livros eles se complementam, mas o Lugar Mais Seguro da Terra fala que a igreja é esse lugar, onde a gente pode chegar ao fundo do poço com segurança, porque a outra pessoa vai me ouvir e eu vou ser curado porque ela tá me ouvindo. É muito legal. Que desafio. A gente acabou, Rodrigo, eu prometo. Pastor, muito obrigada por esse papo inquietante que apontou muita coisa legal. Espero que isso seja bênção lá na sua classe da escola dominical, tá bom? Gente, um abraço. Obrigada, pastor, mais uma vez. Muito obrigada. Tchau, tchau.